E aí, Léo aqui. Olha, se a primeira fase da Revolução Francesa foi tipo acender o pavio de uma bomba, a segunda fase é a explosão em si. Então se preparem porque agora a gente vai mergulhar de cabeça na parte mais caótica, mais radical e, vamos ser sinceros, mais sangrenta da Revolução. É uma época de terror, sim, mas que, de um jeito meio doido, acabou plantando as sementes de liberdade que a gente colhe até hoje. Parece impossível, né? Bora entender como isso aconteceu? Ok, para a gente começar, vamos fazer uma recapitulação bem rapidinha só para todo mundo ficar na mesma página. Lá na primeira fase, a gente viu que a Revolução criou uma Constituição. A pergunta é, o que essa Constituição fez, na prática, com o poder do rei? Basicamente, o rei perdeu o posto de chefão de tudo. Com a nova Constituição, o poder absoluto dele foi para o espaço. A França virou uma monarquia constitucional. O que isso quer dizer? Que o rei até continuava lá, reinando, mas não governava mais sozinho. A lei agora estava acima dele. O poder de verdade mesmo foi parar nas mãos da Assembleia Legislativa. O rei virou tipo um funcionário do Estado. Exato! Só que essa situação não ia durar muito, né? O rei Luís XVI tentou fugir, foi pego no pulo, e aí a confiança que o povo tinha nele, desabou. Soma isso com a França em guerra e o exército do povo mostrando uma força incrível na Batalha de Valmy, a pressão das ruas simplesmente explodiu. Uma monarquia, mesmo que controlada, já não servia mais. O povo queria uma república. E é aí que a gente entra em uma nova fase, a da Convenção Nacional. E o que era essa tal de Convenção Nacional? Pensa nela como um grande reset na política da França. Era um parlamento novinho em folha e o mais incrível, eleito por sufrágio universal masculino. Para a época, isso era algo super avançado. E a missão deles era muito clara, sem rodeios, escrever uma nova Constituição e, o principal, dar um fim definitivo na monarquia. A ideia de ter um rei estava com os dias contados. E claro, dentro dessa convenção, a briga pelo poder pegava fogo. De um lado, a gente tinha os girondinos. Pensa neles como o grupo mais moderado, sabe? Representavam a alta burguesia, os grandes comerciantes. Eles queriam mudanças, sim, mas com calma, sem muita bagunça. E do outro lado, o oposto completo, os jacobinos. Esses eram os radicais, a voz que vinha das ruas. Eram apoiados pelos trabalhadores, os famosos sans-culottes, chamados assim porque não usavam aqueles calções chiques da nobreza. Eles não queriam só reformar, eles queriam uma transformação total. Falavam em república igualitária, em redistribuir terras, controlar preços. Enfim, eles queriam virar a mesa de verdade. E para deixar tudo ainda mais complicado, tinha a galera do meio, que ficava ali no centrão. Eles eram conhecidos como a planície. Esse grupo não tinha uma posição fixa. Uma hora estavam apoiando os girondinos, na outra já estavam com os jacobinos. Eles acabavam sendo o fiel da balança. Para que lado eles pendessem, era o lado que ganhava. Isso deixava a política da convenção uma loucura, super instável. E com toda a pressão do povo e as ameaças de guerra vindo de fora, adivinha só quem levou a melhor? Os radicais, os jacobinos, com líderes como Robespierre, assumiram o controle. E é a partir daí, gente, que a revolução entra na sua fase mais sombria, mais violenta. O nome já entrega tudo, o reinado do terror. E os jacobinos não chegaram para brincadeira. A primeira grande medida foi o julgamento e a execução do rei Luís XVI na guilhotina em praça pública. Foi um recado bem claro para o resto da Europa de que a monarquia na França tinha acabado, e de forma sangrenta. Para marcar o início dessa nova era, eles criaram até um novo calendário, zerando o tempo e começando o ano 1 da República. E para garantir que a Revolução sobreviveria, eles criaram o temido Comitê de Salvação Pública. A missão do Comitê de Salvação Pública era, teoricamente, defender a nação. Mas, na prática, virou uma verdadeira caça às bruxas. E esse número na tela, ele é assustador. 40 mil pessoas. Essa foi a estimativa de gente executada ou morta, acusada de ser traidora da Revolução durante o período do terror. Mas aí é que vem o grande paradoxo da história. Como é que um regime tão violento conseguiu criar leis tão avançadas? É bizarro pensar que enquanto a guilhotina não parava de funcionar, os jacobinos também estavam decretando o fim da escravidão nas colônias, tabelando o preço dos alimentos e criando educação gratuita para todos. A resposta está na pressão do povo, dos sans-culottes. Para ficarem no poder, os jacobinos precisavam atender o que eles pediam. É uma contradição maluca. Um governo que promovia direitos sociais com uma mão e executava milhares de cidadãos com a outra. A desculpa para tanta violência era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. A pátria estava em perigo.
A França estava cercada por inimigos por todos os lados e, segundo eles, cheia de conspiradores por dentro. Então o comitê foi criado para proteger a revolução. O problema é que, na cabeça deles, proteger a revolução significava eliminar fisicamente qualquer um que eles achassem que era uma ameaça. Podia ser real ou só imaginação. A paranoia tomou conta de tudo. Só que um regime que se baseia tanto no medo e na violência não tinha como durar para sempre. A população já estava exausta de tudo aquilo. E até mesmo dentro do Partido Jacobino, a galera começou a questionar se não estavam passando dos limites. A revolução, como um monstro, começou a devorar os seus próprios criadores. E o fim do terror veio de um jeito super dramático. Maximilien Robespierre, o cara conhecido como o Incorruptível, o grande líder desse período todo, acabou sendo acusado de tirania pela própria convenção. Numa daquelas ironias cruéis da história, ele teve exatamente o mesmo fim que deu para tanta gente: a guilhotina. A morte de Robespierre foi o ponto final da fase mais radical da Revolução Francesa. Com Robespierre fora do caminho, os moderados, os girondinos, retomaram o poder e começaram uma nova fase, o Diretório. E a primeira coisa que eles fizeram? Sair desfazendo tudo que os jacobinos tinham feito. Exatamente. Todas aquelas conquistas populares, tipo o controle de preços, foram por água abaixo. E o mais chocante, eles acabaram com o voto universal masculino e trouxeram de volta o voto censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse uma certa quantia de dinheiro. Foi um balde de água fria na população mais pobre e qualquer tentativa de revolta era reprimida com muita violência. Foi nesse cenário de caos e insatisfação que um jovem general começou a ganhar fama, um tal de Napoleão Bonaparte. Essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente a loucura que foram esses anos. Olha só, em 93, o terror jacobino começa com tudo. Um ano depois, em 94, o próprio líder do terror é executado. Em 95, os moderados assumem com o Diretório, que vai durar até 99, quando o governo, já super fraco e sem apoio, é derrubado por um golpe de Estado liderado por quem? Napoleão. Era uma troca de poder atrás da outra, uma verdadeira montanha-russa política. Então, depois de 10 anos de caos, de execuções, de reviravoltas, a Revolução chega ao fim com Napoleão tomando o poder. Aí fica a pergunta, né? No final das contas, o que essa década tão sangrenta e tão transformadora realmente deixou para o mundo? Qual foi o legado disso tudo? Essa citação resume tudo de forma brilhante. O impacto foi simplesmente gigantesco e dura até hoje. A própria ideia de que as pessoas são cidadãos com direitos e não apenas súditos de um rei nasceu com força ali. A noção de direitos humanos, os códigos de leis que a gente usa e até a divisão política entre direita e esquerda, tudo isso tem raízes muito profundas na Revolução Francesa. Então, para a gente resumir as consequências, a Revolução destruiu de vez o antigo regime na França, seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se espalharam pelo mundo todo, e um ponto muito importante para nós, eles inspiraram vários movimentos de independência aqui nas Américas. A Inconfidência Mineira no Brasil, por exemplo, foi muito influenciada por essas ideias que atravessaram o oceano. Fora isso, a Revolução também promoveu a separação entre a Igreja e o Estado, que é um conceito fundamental para qualquer democracia moderna. Então, o legado é inegável, mas o caminho para chegar até ele foi brutal. O que nos leva à questão final dessa análise. A Revolução nos deu ideais nobres, que a gente defende até hoje, mas a que custo? Essa é a reflexão que a história da Revolução Francesa deixa para a gente.